Tanto que eu vou nem usar no próximo. Vou conferir. Então, boa noite. Nada? Som. Ei, saiu? Então fechou. Manda o link no grupo aí para nós. Então vamos lá. Boa noite. Um pouquinho de atraso hoje, nós vamos dar início à nossa escola bíblica. Como na terça-feira passada nós nos reunimos e decidimos, ficou decidido pela maioria dos votos, nós vamos começar a nossa escola bíblica com nada mais, nada menos do que um estudo sobre o livro de Jó, foi o mais votado, então nós vamos começar por ele. E Jó é muito bom. Confesso que não era dos meus primeiros aí de preferência no sentido de querer falar sobre, mas como eu estava dizendo, você falar sobre um livro da Bíblia que a maioria quer ouvir, então também é bom, porque aí você já tem no mínimo o interesse garantido da maioria, Então vamos lá, já deixando claro como que vai funcionar, até por ser a primeira é bom enfatizar isso aqui. Nós vamos seguir o modelo que a gente está fazendo lá na Central, aulas de 30 minutos, depois uma interação para quem estiver presencial aqui, uma interação com perguntas e respostas, e para quem estiver acompanhando a transmissão pelo Facebook, ao fim da aula nós vamos encerrar a transmissão, e aí você, nos comentários do Facebook aí, nos chame. Se você quiser fazer parte do grupo da igreja, cair ali, você pode perguntar e tudo mais, vai ser bem-vindo. Mas no momento de perguntas e respostas nós não vamos transmitir, para incentivar todos a estar aqui de forma presencial, As gravações vão ser mantidas no Facebook, vou depois subir elas no YouTube e mando também no grupo da igreja, para também, se alguém da igreja perdeu, não pôde nem mesmo através da transmissão, ouve a aula depois e na semana seguinte presencialmente tira as dúvidas, seja da aula passada ou da aula presente. Amém? Já quero dizer que hoje é a aula 1 então, e essa aula 1 é apenas uma introdução ao livro de Jó. Nós não vamos entrar propriamente dito no livro de Jó. Essa primeira aula é uma aula de introdução, e também já antecipo aqui, o fato de que vocês vão ver que vai ter um ritmo diferente, um estilo diferente, porque é uma escola bíblica, Não é uma pregação, é um ensino. Então é na escola bíblica que a gente, vamos dizer assim, traz detalhes que numa pregação, eu particularmente como pastor, não gosto de levar, porque senão a pregação fica muito técnica, vira uma aula, E essa não é a ideia. Mas como a escola bíblica é uma aula, então nós vamos aproveitar e abordar, a começar de Jó e mais para frente, ao longo, a partir de hoje, todos os livros que a gente estudar na escola bíblica. Então eu vou trazer detalhes que talvez nas pregações eu pelo menos não traria, por serem muito técnicas. Então talvez você vá achar essa aula de hoje muito técnica, mas de fato porque é apenas uma introdução com as características, para que à medida em que a gente começar a ler o livro de Jó, a gente entenda melhor esse livro. Então vamos lá. Introdução ao livro de Jó. Eu coloquei ali um subtítulo, um convite para confiar na bondade e na soberania de Deus, que poderíamos resumir o propósito de Jó nessa frase. O livro de Jó é um convite para que a gente confie na bondade e na soberania de Deus. Então vamos lá, aula número 1, vamos passar. Introdução ao livro de Jó. Pode passar. Em primeiro lugar, quem escreveu esse livro? Quem escreveu o livro de Jó? Apesar de levar o nome de Jó, e talvez você, de imediato, a gente pensa, então foi Jó que escreveu. Na verdade, não. É certo que tem a maioria, talvez, dos livros da Bíblia, que leva o nome de alguém. Normalmente é essa pessoa quem escreveu, mas não é o caso do livro de Jó. Apesar do nome do livro ser o livro de Jó, muito provavelmente é esmagadoramente unânime, praticamente, entre os estudiosos, que não foi Jó o seu autor. Talvez você vá achar uma pessoa ou outra que acredita nisso, mas o consenso é de que não foi Jó quem o escreveu, até porque não está em primeira pessoa. Mas Jó é o personagem principal deste livro. Então, quem escreveu? Novamente,
aqueles estudiosos que se debruçam a estudar minuciosamente a palavra de Deus, eles têm diversas teorias. Uns acreditam que foi Moisés, outros acreditam que foi outros autores da Bíblia, alguns chegam a acreditar que pode ter sido até mesmo Abraão. Você pode achar teorias assim na internet, mas o consenso entre os estudiosos é que foi um hebreu, foi alguém do povo de Deus, alguém dos israelitas, né? É porque ao longo da história o povo de Deus, descendente de Abraão, é chamado de hebreus, né? Ou chamado de israelitas depois ali que Deus muda o nome de Jacó e ele tem os seus 12 filhos. O que nós temos certeza é que foi um hebreu, foi alguém do povo de Deus quem escreveu, alguém que conhecia profundamente o Antigo Testamento. No livro de Jó nós temos, por exemplo, alguns versos de Salmos serem citados, tanto diretamente quanto indiretamente. Então, o autor do livro de Jó era com certeza um hebreu que conhecia o Antigo Testamento. Ele cita alguns versos dos Salmos e a forma como tem algumas características que a gente vê no livro nos aponta para alguém que era do povo de Deus. Então, esse autor, ele escreve o livro de Jó, e o próximo item aí é quando e onde foi escrito. Vai passar. Quando e onde foi escrito. Então, só para concluir, nós não sabemos exatamente quem é, mas sabemos que era alguém que fazia parte do povo de Deus. Segundo ponto, quando e onde o livro de Jó foi escrito? Novamente, as teorias são muitas. Até respondendo já, né, a pergunta que o comentário do Guilherme, alguns acreditam inclusive que foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, mas não foi. Ele não foi o primeiro livro a ser escrito, e eu vou dizer por que aqui. Jó não foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. A história de Jó talvez é sim a mais antiga da Bíblia, com exceção daquele comecinho de Gênesis, né? De Gênesis 1 ao capítulo 11. Mas o livro de Jó não é o mais antigo a ser escrito. O que nós temos certeza é que a história de Jó, o período em que Jó viveu, é o período dos que nós chamamos de patriarcas na Bíblia, que é ali o período de Abraão, Isaac, até mesmo Jacó. Por que nós temos essa evidência? Porque, se não me falha a memória, o último verso do capítulo 42 de Jó, se você está com a sua Bíblia aberta, você pode notar, é isso mesmo. O último verso do capítulo 42, verso 16, diz assim, depois disso, Jó viveu mais 140 anos e viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. E assim Jó morreu após uma longa velhice. Esse final de Jó nos mostra que depois da provação, nós não sabemos quantos anos ele tinha quando veio essa provação na sua vida, mas com certeza ele não era novo, porque ele já tinha 10 filhos, era já rico, mais rico do Oriente, né? Então ele não era uma pessoa nova ainda, né? Eu tenho 31 anos, com certeza ele era muito mais velho do que eu. Só que só depois da sua provação, depois que passou a sua provação, que muitos acreditam que durou 9 meses, ele viveu mais 140 anos. E aí, ao longo da Bíblia, nós sabemos que para viver isso tudo, mais de 140 anos, vamos pôr aí, muitos acreditam que ele deve ter vivido por volta de 200 anos. Para ter vivido tudo isso é do período dos patriarcas, ou até mesmo um pouco antes dos patriarcas. Então, a história de Jó, ela é datada, ela é desse período dos patriarcas. Mas, apesar da história ter esse período ali, da época dos patriarcas, onde Jó viveu, muito provavelmente o livro foi escrito mais tarde. O livro de Jó foi escrito mais tarde. Por que nós podemos ter certeza disso? Porque, como eu disse aqui antes, as citações dos Salmos na íntegra, do jeito que está em alguns Salmos, é citado lá em Jó. Então, provavelmente, ele foi escrito, o autor que escreveu Jó, ele faz uma referência aos Salmos, que é do período ali de Davi, Salomão, do período dos reis, né? Então, essa é uma evidência que nós temos. Uma outra evidência
do porquê que Jó foi escrito depois, é porque no livro de Jó, é citado Ezequiel cita Jó, por exemplo. Ezequiel, o profeta Ezequiel, no capítulo 14, ele cita Jó, ele usa Jó como exemplo. Então, a maioria dos estudiosos acreditam que o período em que o livro de Jó foi escrito foi entre o período do rei Salomão e o período do exílio na Babilônia, aquele período do profeta Ezequiel, do profeta Jeremias, do profeta Daniel, né? Daniel já estava no exílio, mas Ezequiel e Jeremias é do período antes do exílio e já pegando ali as primeiras gerações que foram para o exílio. Então os estudiosos acreditam que o livro foi escrito entre o período de Salomão e entre o período do exílio ali, até porque o livro de Jó, eu vou falar disso daqui a pouco também, é um encorajamento à perseverança dos justos, né? É um exemplo, tanto que Tiago lá no Novo Testamento ele vai usar Jó como exemplo, né? Tanto que Jó é um dos personagens bíblicos mais conhecidos exatamente por causa disso, por causa da perseverança de Jó, da paciência de Jó. Tem rap sobre isso, tem música gospel sobre isso. Então sempre Jó é exaltado por essa perseverança. Então muitos acreditam que o autor que escreveu no período, muitos por isso até acreditam que foi mais próximo do exílio mesmo, era para encorajar inclusive o povo de Deus que estava exilado a perseverar, né, em meio ali ao exílio, em meio a, vamos dizer, aquela tribulação, aquele sofrimento, e permanecer fiel a Deus até que Deus cumprisse a promessa de buscá-lo novamente. Deus havia dito por meio de Jeremias: depois de 70 anos eu vou trazer vocês de volta. Então, para fechar, quando e onde foi escrito? Onde, com certeza, foi pelo povo de Deus e muito provavelmente ali no período do exílio. O terceiro ponto aí é: a história realmente aconteceu. Por que é importante a gente falar isso? Porque talvez você nunca ouviu ninguém falar disso, nem mesmo na internet, mas hoje em dia tem crescido o número, inclusive de pastores que nós chamamos de liberais, que não acreditam que muitas histórias na Bíblia realmente aconteceram. Pasme você, mas tem pastores que ensinam que o Gênesis não aconteceu nada daquilo, que o que aconteceu no Jardim do Éden, nos primeiros capítulos de Gênesis, não de fato aconteceu, é só uma história para trazer uma moral. Então é por isso que numa escola bíblica é importante a gente colocar esse ponto: a história realmente aconteceu? Irmãos, a ortodoxia, a sã doutrina, nós cremos que de fato aconteceu. Assim como a história do Gênesis, a história de Jó é uma história verídica, é uma história real que aconteceu. De fato, existiu um homem no mundo, num período da história, chamado Jó, que passou por isso que passou. Mesmo ele vivendo no período dos patriarcas, mesmo a sua história sendo contada só lá próximo ao exílio, isso está milhares de anos depois, a história de Jó é uma história verídica que verdadeiramente aconteceu. Por quê? Quais são as evidências que nós temos dessa verdade? O livro de Jó começa dizendo que Jó foi um homem que viveu na terra de Uz. Então nos é dito o nome da cidade, que é a cidade de Uz, ou a região de Uz. E essa é uma cidade que nós temos a comprovação histórica, inclusive de fontes extras bíblicas, de que essa cidade de fato existiu. Não fazia parte, vamos dizer assim, da terra prometida que Deus deu para o seu povo, mas era nos arredores ali de Jerusalém, da terra do povo de Deus. Então de fato existiu. Essa é uma outra característica. Jó não era um hebreu, Jó não fazia parte nesse sentido do povo de Deus, ele não era descendente de Abraão ou antecedente de Abraão. Ele era um homem que era temente a Deus, mas não era praticamente ali da linha do povo de Deus, mas viveu nessa cidade chamada Uz, nas redondezas ao redor ali do povo de Deus. Uma outra evidência que nós temos é, como eu já mencionei aqui, Ezequiel, o profeta Ezequiel cita Jó. Se você é rápido na Bíblia, abra sua Bíblia aí em Ezequiel capítulo 14. Ezequiel capítulo 14, verso 14 e depois o verso 20.
Olha o que Ezequiel diz, Ezequiel 14, verso 14, diz assim, ó: mesmo que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Verso 20: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem o seu filho nem a sua filha, pela sua justiça salvariam apenas a própria vida. Então Ezequiel, não vou entrar nos detalhes da mensagem dele, Ezequiel está trazendo a palavra de Deus para o povo, e é sempre bom lembrar, o profeta Ezequiel traz uma palavra de confronto, né? Porque o povo estava no pior do seu período, tanto que é esse povo que vai ser exilado por Deus. Então Ezequiel traz uma mensagem duríssima, e ele usa isso como argumento. Ele vira e diz: olha, mesmo que estivesse no meio do povo, no meio de Jerusalém, Noé, Daniel e Jó, olha os 3 exemplos que Ezequiel usa: Noé, Daniel e Jó. Daniel e Noé, nós não temos dúvida nenhuma de que existiram. E aqui Ezequiel usa esses 3 homens como, vamos dizer assim, como exemplo do argumento que ele queria trazer para que o povo se reconciliasse com Deus e não confiasse na sua própria justiça. E como eu também já mencionei aqui, Tiago no Novo Testamento também cita Jó como um exemplo de perseverança. Tiago capítulo 5, verso 11. Vamos ver se você está treinado, abra aí rapidamente. Tiago está depois de Hebreus no Novo Testamento, lá no finalzinho. Tiago capítulo 5, verso 11, Tiago diz assim: eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó, e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Então o contexto de Tiago é também encorajar os cristãos que estavam passando por lutas, por tribulações. Se você já leu o livro de Tiago, você sabe disso. E aqui, só nesse verso já fica claro. Tiago diz assim: olha, nós consideramos felizes aqueles que perseveram na tribulação. E aí ele diz: lembrem-se de Jó. Vocês já ouviram a história de Jó, que perseverou. E aí ele diz: e vocês lembram como que Deus fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é rico em misericórdia e compaixão. Então Tiago no Novo Testamento também usa Jó como um exemplo de alguém que perseverou para encorajar o povo de Deus, a igreja da sua época, a também continuar perseverando. Próximo tópico são as características principais. Quais são as características principais do livro de Jó? Pode passar primeiro. Primeira característica: Jó é colocado na categoria de livros de sabedoria, juntamente de Provérbios e Eclesiastes. Por que isso é importante? A Bíblia tem 66 livros, imagino que vocês se lembrem disso. Tem 66 livros, escritos por 40 autores diferentes. Então, os livros da Bíblia, eles têm estilos diferentes. Por exemplo, no Novo Testamento, a maioria deles são cartas, epístolas, né? Por exemplo, estudamos a epístola de Paulo a Timóteo. Nós temos os evangelhos, que são narrativas da vida de Jesus. Nós temos o Evangelho, nós temos Atos dos Apóstolos, que é um livro que nós chamamos de histórico narrativo, onde narra a história dos 30 primeiros anos da história da igreja. E no Antigo Testamento nós temos também algumas características de livros. Nós temos livros históricos, que narram história, como de 1 Samuel, como o livro de Reis. Nós temos Gênesis, que também é histórico, é narrativo, conta a história do princípio de todas as coisas, e especialmente dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, da descendência. Êxodo é histórico, porque narra a saída do povo do Egito. Então, nós temos, por exemplo, cânticos de Salomão, ou cantares, né? Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, que é um livro de poesia, que se trata da vida conjugal de um homem e da sua mulher, de Salomão com a Sulamita. Então, nós temos
nós inclusive organizamos a Bíblia, podemos agrupar os livros da Bíblia por essas características. E Jó, ele faz parte, junto com Provérbios e Eclesiastes, da categoria que nós dizemos livros de sabedoria, que inspira, são sabedoria que nós chamamos de sabedoria hebraica, do povo de Deus, dos judeus, dos hebreus, que tem a sua sabedoria de forma diferente. Por exemplo, a sabedoria, por exemplo, dos gregos, lá dos filósofos, a Platão e tudo mais, se a gente for ver, os escritos deles têm uma pegada diferente dos escritos sábios do povo de Deus. Então, por que isso é importante? Por que entender e mencionar que Jó faz parte de um livro de sabedoria é importante? Porque isso vai afetar a forma como nós interpretamos a Bíblia. Isso é muito importante. Nós precisamos aprender a ler e a interpretar a Bíblia. Vou dar um exemplo. Há diferença entre na forma como a gente interpreta e pratica e aplica na nossa vida. Por exemplo, os livros que são cartas, os que são sabedoria e os que são históricos, descritivos ou narrativos. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente lê lá na carta de Paulo, orai sem cessar, isso é um mandamento, amém? É um instrumento, é uma ordenança, orai sem cessar. Isso serviu não apenas para a igreja no início lá do apóstolo Paulo, dos Tessalonicenses, que nós vamos estudar daqui uns 2 dias aqui no culto de domingo. Então está óbvio ali, orai sem cessar, é um mandamento, nós precisamos orar sem cessar, certo? Não tem muito mistério. Agora, quando a gente pega, por exemplo, vai ficar muito claro, Atos dos Apóstolos, o versículo Atos é narrativo. Quando a gente pega o versículo em que Lucas narra em Atos dizendo assim, e Judas foi e se enforcou, ou parte do Evangelho que narra que depois que Judas viu o que ele tinha feito, ele foi e se enforcou. Irmãos, o jeito que a gente pega o versículo orai sem cessar e o Judas foi e se enforcou, você entende que é diferente? Está claro que eu preciso obedecer essa ordem de orar sem cessar. O outro, eu não posso ler a descrição do que Judas fez e falar, eu preciso ir lá e me enforcar também. Ou então aquele texto que diz que Pedro saiu do barco e andou sobre as águas. Eu não posso, por exemplo, se estiver acontecendo uma enchente ou uma catástrofe, falar assim, não, eu sou cristão, eu vou andar por cima das águas. Estão entendendo? Então, entender essa diferença do estilo dos livros nos ajuda a interpretar e a entender como que a gente pratica. Por isso que é importante a gente entender que Jó faz parte de um livro de sabedoria, assim como Eclesiastes e Provérbios. Isso significa que nem tudo ali nós vamos levar ao pé da letra, amém? Nem tudo ali nós vamos levar ao pé da letra. A ideia é despertar em nós reflexão, a ideia é despertar em nós sabedoria, como por exemplo, Salomão, que foi o autor de Provérbios, ele começa o capítulo 1 dizendo isso: o propósito meu é incentivar, encorajar você a guardar no coração, a buscar sabedoria. Quem já leu Provérbios sabe disso. Então o propósito, Salomão deixa claro, o propósito desses provérbios é te inspirar a buscar sabedoria, a amar sabedoria, a vender tudo que você tem e adquirir a sabedoria, amém? Então esses livros nos ajudam nisso, a desenvolver a nossa sabedoria e a refletir, por exemplo, como Eclesiastes e Jó, sobre os problemas dessa vida. Segunda característica, o livro de Jó também pode ser caracterizado como poesia hebraica, por causa da estrutura do seu livro. Pode passar mais uma vez. O livro de Jó também entra numa categoria que é chamada de poesia hebraica. O que significa isso? De forma simples, como eu mencionei também, os hebreus, irmãos, eles tinham o seu jeito peculiar de escrever poesia, de escrever os seus escritos, certo? É diferente de hoje. Por exemplo, você talvez se lembra de um versículo em que Jesus diz assim, em verdade te digo. Isso é um hebraísmo que nós chamamos, é um estilo hebreu de escrever. O que Jesus quer dizer por isso? Quando ele diz em verdade te digo, ele está chamando a atenção do povo para, presta atenção no que eu estou dizendo, você pode confiar no que eu estou dizendo, vamos dizer, usando uma linguagem de hoje, né? Pode colocar fé no que eu estou dizendo, ou preste atenção redobrada no que eu estou dizendo.
ou como Paulo usava muito, digno de confiança é o que eu estou dizendo. Se você pega os escritos dos filósofos brasileiros contemporâneos a nós, você não vai ver eles escrevendo assim. Você não vai ver eles escrevendo assim. Se você pega os poetas que nós temos na nossa cidade, se nós pegarmos os poetas que tem no Brasil, você não vai ver eles escrevendo assim. Talvez se você já leu um livro de poesia, ou por exemplo, os escritos de Monteiro Lobato, é diferente da forma como os hebreus escreviam. Então, Jó, ele está incluído nessa categoria que é chamada de poesia hebraica, porque nós vamos ver ao longo do livro que algumas formas de escrever, formas de enfatizar as coisas, era o estilo dos hebreus. Só um exemplo que eu lembrei, que eu custei entender no início da minha caminhada. Por exemplo, você vê muito nos Salmos, talvez você vai se recordar de um salmo assim, em que o salmista diz assim, olha, Deus foi fiel a Jacó e cumpriu suas promessas a Israel. Quem se lembra de ler algum versículo assim? É basicamente um verso com duas frases que o salmista diz assim, Deus foi fiel a Jacó, vírgula, e cumpriu suas promessas a Israel. Nós sabemos que Jacó e Israel são as mesmas pessoas, mas por que ele diz Jacó em cima e Israel embaixo? Tanto que eu fiz muita confusão no início da minha caminhada, porque eu não fui ensinado isso, e eu procurava um segredo bíblico para isso. Às vezes é porque Jacó significa que, sabe, eu procurava esses significados místicos dessa, por que ele faz essa diferença? Irmãos, não tem mistério. O que explica isso é que isso é um hebraísmo, é a forma de um hebreu escrever. Ele está falando da mesma pessoa, ele está falando a mesma coisa, porém com frases diferentes. Deus foi fiel a Jacó e cumpriu suas promessas a Israel, é a mesma coisa que ele está falando, porque no contexto, Deus ser fiel a Jacó é cumprir as promessas, amém? Só que é o jeito hebreu de escrever, amém? Então isso também é importante, porque para a gente não interpretar mal, principalmente passagens como essa. E só para destacar como que é estruturado o livro de Jó, você pode acompanhar ali. Nós temos o capítulo 1 e 2, que nós chamamos de prólogo narrativo, é como se fosse uma introdução. Se você já leu algum livro hoje em dia, tem lá, introdução ou prefácio, é só ali, aquela pincelada geral. Então no livro de Jó, os dois primeiros capítulos, ele é esse prólogo narrativo. E o que nós vamos ver nos dois primeiros capítulos? Nós vamos ver assim, o resumo da história, tá bem? Nós vamos ser apresentados o resumo de toda a história. Dos capítulos 3 a 37, nós chamamos de diálogo entre Jó e os seus amigos. Do capítulo 3 a 37, ou seja, a maior parte do livro de Jó, e é a que a maioria de nós pastores ignoramos, né? Às vezes nós pregamos só o capítulo 1 e 2 e verso 42. Mas do capítulo 3 a 37, nós temos ali o diálogo de Jó com os seus 4 amigos. Jó é cometido de doença e chegam 4 amigos e começam ali a conversar com ele, o acusar de ter pecado, enfim, nós vamos ver isso nos capítulos a partir da semana que vem. E aí nós temos Jó dialogando com seus amigos, nós temos Jó orando a Deus, ou fazendo monólogos, meio que se defendendo, né? E nós vamos ver que esse diálogo também é diferente de como os autores brasileiros escrevem diálogos assim. Se você já leu algum livro, histórias que são contadas até de diálogo tem uma estrutura diferente. Nós vamos ver que a forma como o hebreu, o autor do livro de Jó, narra até mesmo a conversa é em formato de poesia. Você vai ver que a fala dos personagens, das pessoas ali no livro de Jó e seus amigos, ela é sempre descrita na forma de poesia e tudo mais. Então esse é o vamos dizer, o grosso do livro de Jó. E nós terminamos no capítulo 38 a 41, depois de ficar em grande silêncio, Deus aparece e responde para Jó. E aí Deus aparece num monólogo, Deus não dialoga com Jó. Ele aparece no capítulo 38 a 41, se não me falha a memória, Deus faz para Jó 175 perguntas, para mostrar para ele que ele era soberano e ele é bom. Certo? E terminamos depois disso, eu não vou entrar nos detalhes porque nós vamos deixar para os capítulos. E termina o 42 com um epílogo narrativo,
que aí volta uma narração de como que a história finalizou. Então essa é a estrutura, que é o jeito, vamos dizer assim, hebreu de ser. Próximo, e creio que último tópico, né? Penúltimo tópico, na verdade. Panorama geral do livro de Jó. Pode passar. Lucas, como que a gente pode resumir o livro de Jó? Dessa forma aqui, ó. Uma das perguntas mais básicas que qualquer pessoa da fé pode debater-se é: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Talvez você já fez essa pergunta. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Né? Não vou entrar no mérito se de fato somos bons ou não nessa aula, deixa para a próxima. Mas nós fazemos isso. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Vou usar um exemplo aqui, que é até delicado de usar. Vocês viram um acidente grave que teve, né? Aquela família era de irmãos cristãos. Os pais da bebê eram cristãos. Inclusive o pai do Gabriel, que é o pai da criança, é o pastor Carlos França aqui da igreja aqui no bairro. Então eles eram cristãos fiéis, já de longo tempo de caminhada, já serviram em várias igrejas. Então nós poderíamos diante disso nos perguntar. A Jennifer ficou bastante chocada com a notícia, ficou ontem o dia inteiro pensando nisso, né, na bebê. A gente poderia fazer essa pergunta agora. Puxa, por que Deus permite que essa coisa aconteça com alguém que acredita nele? Né? Perder uma criança de 7 meses, porque é um dos dilemas da nossa vida, principalmente nós que, vamos dizer assim, que nos consideramos da fé. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas, ou consideradas justas, ou consideradas de Deus, ou consideradas que acreditam em Jesus, que são cristãos? E essa é uma pergunta que assola o povo de Deus desde o período dos homens e mulheres de Deus, no período da Bíblia. E o livro de Jó, toda a história de Jó, nós vamos ver, ela nos apresenta 3 possíveis respostas. O livro de Jó vai nos apresentar 3 possíveis respostas a essa pergunta: por que coisas boas acontecem com pessoas, coisas ruins acontecem com pessoas boas? A primeira resposta é: Deus não é justo e bom. Olha calma. Deus não é justo e bom. Os fiéis passam por sofrimentos porque Deus é, pelo menos, parcialmente mal. Então nós vamos ver isso no livro. E não se engane. Não se engane. Esse pensamento existe ainda hoje em nossos dias. Tem pessoas que pensam isso, e eu vou dizer para vocês. Tem pessoas que acreditam, inclusive, talvez muitos céticos e ateus, eles justificariam o seu ateísmo ou o seu ceticismo com essa resposta: se Deus existisse, se Deus fosse amor e fosse bom, não aconteceria essas desgraças que acontecem no mundo. Então essa é a primeira possível resposta à pergunta: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? A resposta seria: Deus não é bom. No fundo, esse Deus aí não é bom. Ele pode ter criado todas as coisas, mas bom ele não é, amoroso ele não é, porque permite que pessoas boas sofram. A segunda possível resposta é: os justos sofrem porque Deus não é soberano e o sofrimento está além do seu controle. Novamente, não se engane, mas existem pastores hoje que ensinam isso. Quando são questionados do porquê catástrofes e tragédias acontecem com pessoas inocentes, eles respondem: é porque Deus não tem controle de todas as coisas. Eu poderia citar nome de pastores que pregam isso, ensinam isso pelo Brasil afora. Eles dizem: é porque Deus não é soberano. Deus não tem controle de todas as coisas assim, como muitos de nós acreditamos. Essa é uma possível resposta. E a terceira e última possível resposta é: Deus é bom e soberano, mas meras criaturas nem sempre podem entender as obras da sua soberana bondade. Então a terceira possível resposta de que sim, Deus é bom e é soberano, porém nós, seres humanos, meras criaturas limitados no entendimento como somos, não conseguimos entender
a forma como Deus faz todas as coisas. E muitas coisas dessa vida fogem ao nosso controle, e nós vamos estudar isso no Evangelho de Jó, no livro de Jó. Último ponto para finalizar. Por que estudar esse livro? Pode passar. Por que estudar o livro de Jó? Mais uma vez. Porque saiu fora da aula. Isso aí. Primeiro motivo, a experiência de Jó nos convida a refletir sobre perguntas difíceis a respeito das causas do sofrimento, da fragilidade da existência humana e os motivos para crer em Deus mesmo quando a vida parece injusta. É isso que nós vamos ver no livro de Jó. É um convite, é uma exortação a nós entendermos, a refletirmos sobre questões difíceis, como o sofrimento de pessoas justas e boas, a fragilidade da existência humana e um convite a confiar na bondade e na soberania de Deus, mesmo quando a vida parece injusta, mesmo quando a impressão que temos é que o próprio Deus é injusto. E em segundo lugar, porque já que nós confessamos de que em um momento ou outro nós podemos ser como Jó, igual semana que vem no capítulo 3 nós já vamos ver Jó amaldiçoando o dia do seu nascimento. Como eu disse, nenhum de nós está livre, ou talvez algum de nós já até passou por momentos em que chegou a dizer como Jó, já não tem mais sentido, como nós somos suscetíveis a passar, ou talvez algum de nós já passou ou está passando por momentos assim. É bom nós estudarmos o livro de Jó, até porque, novamente, Tiago, lá no Novo Testamento, vai encorajar cristãos a refletir, a relembrar a história de Jó, para perseverar nos dias da tribulação. Amém? Então, esses são os dois motivos principais pelo qual nós não só devemos, como vamos estudar o livro de Jó. Então, por hoje é essa introdução ao livro de Jó. Você que estava acompanhando aí online ou vai ver a gravação, né? Comente aí no Facebook. Se você quiser entrar no grupo da nossa igreja para fazer perguntas, tirar dúvidas, pode mandar no Facebook também. E nós vamos encerrar a transmissão aqui. E para quem está presencialmente, nós vamos agora para os momentos de perguntas e respostas. E semana que vem nós temos aula 2. Você que está online, Deus abençoe você.